E hoje, o programa de hoje vai trazer um tema que vai afirmar e questionar a palavra de Jesus. Com o tema, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para ler o Evangelho. E hoje nós vamos ter as leituras durante esse programa, muitos evangelhos. Mas esse primeiro evangelho eu vou fazer em pé para a gente entender melhor o significado da honra, o respeito sobre a palavra de Deus. Então vamos lá em pé. Fazemos a proclamação. Mas eu vou pular a questão da proclamação e vou apenas fazer a leitura do Evangelho. Como foi dito o Evangelho, Evangelho de São João, capítulo 8, do 30 até o 33, ou 34. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele, e Jesus disse aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Replicaram-lhes: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como disse, tu sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Queridos irmãos e irmãs, isso é para nós palavra da salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, em todos os programas, a gente sempre vai aconselhar a você a utilizar a Bíblia. Porque a Bíblia é o manual do cristão, onde ela vai nos orientar a ser guiado nesse caminho que é a verdade. Então, hoje eu convido a vocês a abrir a palavra de Deus. O meu nome é Aristides e hoje, como a gente falou, do tema, na força da palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Esse tema que traz a Bíblia, para nós refletir um pouco, está lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Abrimos a nossa Bíblia. Sempre que a gente pegar a Bíblia, receber uma orientação sobre uma leitura, é sempre aconselhar a gente sempre ler um versículo antes e um versículo depois. Por que, Aristides? Para complementar o contexto da palavra, para que a gente não caia naquela tentação, que é uma piada, a gente vai referir a Bíblia, vai e morra. Então, você vai, olha a leitura de novo e vai lá e diz, e faça o mesmo. Então, isso vai confundir bastante a pessoa se a gente não entender melhor o contexto da Bíblia. Então, toda vez que você for ler um texto, um versículo, por exemplo, aqui é Evangelho de São João, capítulo 8, 30, versículo 32. Então, aqui é só apenas um versículo. Então, o conselho é ler o versículo anterior, que é o versículo 31, e o versículo posterior, que é o versículo 33. Mas, aqui eu vou pegar dois versículos antes e dois versículos depois. Como é o Evangelho, é bom a gente entender uma questão. É questão de respeito. A gente podia ficar em pé. Observamos que quando Jesus convidou os judeus ali, começou a explicar aquela palavra,
Os judeus ali não entendeu o significado e o porquê Jesus estava falando: conhecereis a verdade vos libertará. E ali a gente observa que não é simplesmente físico. Claro que os judeus olhavam uma escravidão que trabalhava no serviço braçal sem receber nada, com brutalidade. Mas ali Jesus explica na questão espiritual. Sim, quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, é a questão do pecado. Que pecados são esses, Aristide, que Jesus ali vai focar aos judeus nessa libertação? A gente pode ver que nós vivemos no meio de um pecado. Por exemplo, mentira, cobiça, vícios que nos distancia de Deus. Esses são diversos pecados que Jesus estava ali falando. Quando a gente julga, quando a gente aponta dedos, sem ter um motivo nenhum, só com o nosso orgulho, nosso ego, é essa escravidão. Se a gente começa a ser conduzido pelo pecado, estamos sendo escravos desse pecado. A gente não responde por nós mesmos. E ali, quando nós estamos contaminados por aquele pecado, seja lá qual for o pecado, a gente nos distancia de Deus. E ali Jesus, com a sua missão, a missão dele é nos resgatar para Deus, para viver naquela vida de santidade, para viver naquela vida que a gente bem sabe que aqueles judeus passou 40 anos viajando pelo deserto para encontrar a terra prometida. E mesmo assim, com um coração duro, rebelde, começaram a voltar àquele pecado de submissão, de orgulho, de mentir, de adultério, e isso vai nos distanciando de Deus. E João nos fala muito bem sobre essa palavra. Que verdades são essas que Jesus orienta durante nossa caminhada? Que verdades são essas que Jesus está ali citando no coração daqueles judeus que teve dúvida? Acredito que também nós temos dúvida dessas verdades que Jesus estava orientando. Lembra que no início eu falei que é uma confirmação e um questionamento sobre esse único versículo, que é: conhecereis a verdade nos libertará. Então, antes da gente questionar essa palavra de Deus, que é: conhecereis a verdade nos libertará, a gente vai afirmar, confirmar dentro da Bíblia. Que verdade é esta? Então eu vou trazer 5 verdades que provavelmente você já ouviu falar, sabe quem é, mas ainda não compreendeste muito bem. Vou trazer 5. A primeira é Deus. Deus é a verdade. Mas Alexandre, você está falando só por falar? Onde que você pode provar para mim que Deus é a verdade? Bom, lembrando que, como a gente disse no início, a Bíblia é o manual do cristão. Então tudo que eu vou falar, e é bom que você em casa, na escola, no trabalho, na viagem de ônibus, viagem para as férias, carregue a Bíblia. E todas as vezes que você vê um vídeo e fala da Bíblia, uma citação bíblica, você corre na Bíblia para ver se aquela citação é verdade, se aquelas palavras é verdade. Então aqui eu vou abrir na Bíblia Ave Maria, observando que a tradição que eu estou utilizando é a Bíblia Ave Maria. Então observamos a primeira verdade, que acabei de dizer que é Deus. Então eu gostaria que vocês abrissem na Bíblia de vocês, no Antigo Testamento, o livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Lembrando que eu disse que é bom você ler um versículo antes, um versículo depois, para você compreender o contexto. Mas aqui eu vou citar apenas o versículo
10. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Diz o seguinte: o Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus. Deus vivo, eterno, Rei, treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não poderá suportar a sua ira. Então aqui observamos que a primeira verdade que Jesus estava falando é Deus. Deus é a verdade. Deus é o Criador de todo o universo. Mas a gente não vai parar por aqui. Vamos à segunda verdade. Continuando na Bíblia, agora vamos lá no Novo Testamento, onde a gente já estava, que é no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. A segunda verdade que eu vou citar aqui é Jesus. Jesus é a segunda verdade que o próprio Jesus estava citando. Onde vai estar? Capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo 6. Diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então os judeus estavam ali diante da verdade, diante de Jesus Cristo, mas não conhecia a verdadeira verdade. Observe que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus deu a própria vida para libertar aquele povo, mas o povo ainda não tinha compreendido quem era Jesus. Mas aqui a gente não pode parar, eu vou dar continuidade desses 5 tópicos da verdade. Que o terceiro seria o Espírito Santo. Observamos que a primeira verdade que Jesus fala é Deus. Deus é o Criador. A segunda verdade que Jesus fala é que Ele mesmo é a verdade. Jesus é o libertador. Também Jesus vai continuar sobre a verdade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é a terceira verdade que Jesus estava citando em São João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos lá no Evangelho de São João. Continuando no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi e vos anunciará as coisas que virão. Observa que quando a gente fala de Deus, não é nós que está falando, porque a gente não tem muita intimidade, mas é o Espírito Santo que está dentro de nós, o Espírito Santo que move em nós, que vai falar sobre as coisas maravilhosas de Deus. Então, essa é a terceira verdade que Jesus cita naquele momento onde os judeus estavam ali. Mas eu vou dar uma confirmação lá em 1 João, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: eu, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, só pela água, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito Santo é a verdade. Então, a gente observa que é uma maravilha, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente pega na Bíblia para estudar, a gente tem uma compreensão melhor, um entendimento melhor sobre a palavra de Deus. Por isso que esse programa é chamado A Força da Palavra, para que a gente entenda o poder da força de Deus, o poder da palavra de Deus na nossa vida, quando a gente nos abrimos, assim como nós estamos abrindo
a Bíblia aqui agora. Quando a gente abrimos a Bíblia, abrimos a palavra de Deus, a gente tem que fazer exatamente dessa forma para com Deus. Aqui Deus está se abrindo para nós, falando nos seus ensinamentos, nas suas disciplinas. Aí só alegria quando a gente começa a andar no caminho de Deus. Então aqui a gente vai abrir o quarto mandamento, ou a quarta verdade sobre a palavra de Deus. Está em João. Vamos voltar mais uma vez lá em São João. São João, capítulo 17. Que mais fácil? Capítulo 17, versículo 17. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17, vai dizer assim: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a Bíblia é a verdade, é essa verdade que Jesus estava falando. Também a gente pode ir lá em Salmo 118, na versão Ave Maria. Observam bastante, se vocês estiverem um pouco com uma Bíblia, a CNBB, a Tradição e outras Bíblias, outras edições de Bíblia, o que vai mais confundir vocês é no momento do Salmo. Talvez na Bíblia de vocês vai estar no versículo 119, ou no capítulo 119 ou 117. Então sempre vai ter essa diferencinha entre um capítulo e o outro, em tradição diferente. Da mesma forma, as palavras é o mesmo sentido, mas com a linguagem um pouco diferente. Aqui estamos utilizando a Bíblia na edição Ave Maria. Então, a quinta verdade é os 10 mandamentos. Só que não existe só apenas 10 mandamentos, né? Antes de Moisés, tinha mais ou menos 70 ou mais de 72 mandamentos, leis. Muito mais de 150 leis que estavam usando. Só Jesus, Deus, priorizou, gente, de uma certa forma, Deus deu os 10 mandamentos, e como no Novo Testamento, Jesus vai reduzir esses 10 mandamentos apenas em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo. Observe que vai abraçar todos os outros mandamentos. Então, isso é a sabedoria de Deus penetrando em nosso coração. E aqui, dando continuidade, a quinta verdade que Jesus estava falando, lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. E lá diz que é os mandamentos. Isso, para a gente afirmar, será lá no capítulo, em Salmo, capítulo 118, versículo 151. Diz o seguinte: mas vós, Senhor, estás bem perto, e os vossos mandamentos são a verdade. Observa muito bem que para a gente compreender um pouco a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. E quando a gente abraça essa palavra, a gente começa a ter uma vida diferente aí, e que entra a questão da conversão. Uma hora eu era do mundo, depois que eu conheci a palavra de Deus, conheci o entendimento da palavra de Deus, eu me tornei um verdadeiro cristão. Eu me aproximei de uma maneira extraordinária. Na verdade, não foi eu que me aproximei de Deus, mas Deus se aproximou de mim. Uma coisa que a gente não estamos entendendo é nessa questão da conversão. Eu não sou digno.
Deus não precisa de mim, mas Ele se faz necessário à minha vida. Se hoje eu não existir, não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele move terras e céus para estar comigo, para estar com você. E é esta verdade que nos traz nesse programa a entender o infinito amor de Deus. Observamos que a gente teve uma conversão, a gente entendeu a palavra de Deus, a gente conheceu a palavra de Deus. A gente sabe que Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade, e os 10 mandamentos é a verdade. Lembra que a gente trouxe uma questão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só isso que basta? Basta apenas conhecer a verdade? Então só basta eu vir para a igreja todos os domingos, nos grupos de orações, vir na catequese, nas pastorais. Isso é o suficiente? Aí a gente entra naquela questão de questionar a palavra de Jesus. Aí eu te pergunto, que verdade são estas? Que verdade é essa que Jesus falou? Que somente basta a gente conhecer a verdade e isso é o suficiente? E se eu dizer para você, não basta apenas conhecer a verdade. Então aqui eu vou trazer um questionamento que a gente possamos pensar um pouco sobre essa verdade aqui no programa A Força da Palavra. Aí eu pergunto, é possível conhecer toda a verdade e não ser liberto? Que verdade é essa que Jesus fala? Quem conhece a verdade é liberto, mas é liberto de quê? Então aí que a gente começa a questionar e entender. E para a gente entender a Bíblia, sempre a Bíblia nos orienta a fazer uma pesquisa. Uma hora cá, uma hora lá. Ordem sobre ordem, ordem sobre ordem. Norma sobre norma, norma sobre norma. Em outras palavras, para que eu possa entender melhor, a gente observou que Jesus, Deus, Espírito Santo, os mandamentos, a Bíblia ficou em parte totalmente diferente da Bíblia. Foi no Novo Testamento, depois foi no Antigo Testamento, aí teve outros versículos. Observe que não vai estar sempre escrito em uma lista, numa página, num capítulo, tudo. Mas aqui eu vou trazer para você esse questionamento que Jesus estava falando sobre quem é essa verdade. Eu faço de novo um questionamento. É possível conhecer toda a verdade e não ser liberto? E se a gente for conhecer a verdade, vamos ser libertos. Porém, liberto de quê? Observamos aqui que a gente estava lá no início, um questionamento que os judeus fizeram, que ele achava que não estava preso a nada, não era escravo a nada, porque ele era descendente de Abraão. E aqui, no mesmo João, lá na frente, nós lemos o versículo 32, mas a resposta vai estar no versículo 44. Observe que não vai estar sempre no mesmo versículo. Então eu vou convidar você a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes como pai o demônio, e queres fazer o desejo de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não estava nele. Quando diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira
Mas eu pergunto e vos digo a verdade e não credes. Observa aí. Quem é o pai da mentira? Eu posso até limitar a palavra, mas é sim, a serpente, o diabo, Satanás, esse é o pai da mentira. E se a gente ser orientado por ele, é claro que a gente estamos simplesmente presos a essa escravidão de mentira, escravidão de orgulho. Então não é só simplesmente conhecer a verdade, e sim permanecer na verdade, porque o próprio Satanás, o próprio diabo, conheceu a verdade. Teve uma intimidade com Deus, Espírito Santo, Jesus, sabe, de ponta a rabo sobre a Bíblia, os mandamentos, mas ele não permaneceu na verdade, porque ele é o pai da mentira. Então, para a gente compreender um pouco melhor, finalizando essa palavra de Deus em nossa vida, gostaria que abrisse lá em Oséias. Vou abrir nessa daqui, fica bem mais fácil. Em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, depois a gente vai pular ao versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 1 ao 3, depois a gente pula o versículo 6. Ouvi a palavra do Senhor, filho de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Jura falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso, a terra está de luto, e todos os que habitam perecem, os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Versículo 6. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução, incluíste de meu sacerdócio, já que esqueceste da lei de teu Deus. Também eu te esquecerei dos teus filhos. Palavra do Senhor. Aqui já finalizando, observamos que Deus ficou triste porque o povo não se apegou, não permaneceu na verdade. Então, as próximas explicações sobre Oséias, a gente vai deixar para o próximo vídeo, assim deixando você um pouquinho curioso como conhecer e permanecer na palavra de Deus. E assim, já finalizando, agradecendo cada um de vocês que permaneceu, que está junto conosco durante esse período de gravação. E todas as palavras que for citado, que está sendo citado aqui, é para a sua edificação. É para que nós possamos entender melhor essa força da palavra de Deus na nossa vida. Então, já aproveita esse momento, toca no sininho, se inscreva no canal, compartilhe e comenta sobre algo que você teve dúvida. Pode fazer um questionamento sobre cada palavra, todo o tema que a gente está abordando aqui. Também eu convido a vocês a voltar aos vídeos anteriores e assistir como a catequese, ecologia, o início do programa que é a força da palavra. Aí vocês vão entender melhor o propósito do programa A Força da Palavra. Aqui também já finalizando, fazendo um convite a vocês. Aqui é um rosário, né, da loja virtual CM Artigo Religioso, que é Colo da Mãe. Esse rosário é de 4 ministérios e cada ministério é personalizado. Aqui temos Ministério Gozoso,
Ministério Luminosos, está escrito aqui. Ministério Doloroso e o Ministério Glorioso. Então, convido você a ir, vou deixar aqui na descrição um vídeo para você visitar a loja virtual no Instagram e também o WhatsApp. Vocês podem encontrar também no Instagram e vai estar na descrição do vídeo. E visita, tem roupas, tem artigos religiosos, Bíblia, texto personalizado, tudo para a sua edificação. Então, mais uma vez, a gente finalizando o programa A Força da Palavra, fica você e toda a sua família com Deus.